Fico a me perguntar se existe alguém, hoje no exercício do poder, mais pretensioso do que o ministro Paulo Guedes. Ele fala sobre tudo. Opiniões definitivas sobre tudo. Acho que mais pretensioso do que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, só aquele lojista que monta a loja e diz, vendo tudo para o seu lar. Pô, esse é pretensioso, né? Eu vendo tudo para o seu lar. Imagina, nessa casa que eu tenho aqui, se tudo que você consegue ver nessa sala, eu pudesse comprar em uma loja apenas. Né? Da iluminação à cadeira, do coelhinho de isopor ao abacaxi que aparece sobre a mesa. É absurdo, pretensioso. Mas o Paulo Guedes consegue ser, acho, mais pretensioso ainda do que esse lojista. Ou não, é uma competição boa. 999-592-100. Você acha que o Paulo Guedes é mais ou menos pretensioso do que o lojista que diz, vendo tudo para o seu lar? Tudo para o seu lar. Bom, o Paulo Guedes tem opiniões sobre tudo. E opiniões definitivas. Ele disse, por exemplo, agora, recente, a coisa de 2 meses, você vê um prato de uma classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais. São pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, é uma sobra enorme. Toda aquela alimentação que não foi utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. Primeiro, a barbaridade de... Existem regras sanitárias muito rigorosas, as mesmas usadas para as pessoas que não são mendigos, desamparados ou fragilizados. E que devem servir para os mendigos, os desamparados e os fragilizados. Regras sanitárias. A comida precisa ser de boa qualidade. Qual é a segurança que você tem de que uma sobra de comida pode ser utilizada sem passar por um sistema de crivo brutal? Aliás, os restaurantes são proibidos de distribuir comida, tem regras. Bom, mas ele fala que o prato da classe média europeu é relativamente pequeno e que aqui a taxa de desperdício é maior. Bom, a FAO faz um levantamento mundial de desperdício de alimento. O Brasil desperdiça, em média, 60 quilos por pessoa por ano. E ele fala das pessoas que enfrentaram 2 guerras. A Espanha desperdiça 77. O Reino Unido também 77. O Vietnã, que conheceu uma guerra e tanto, 76. O Japão conheceu guerra, desperdiça mais do que o Brasil, 64. A Dinamarca, 81. Então não é verdade. O Brasil não é um exemplo de desperdício, embora a gente possa, sim, fazer muito nessa área. Mas não tem nada a ver o que ele falou. Nada, nada. Tirou do nada, porque tudo ele tira do nada. Agora, depois de falar barbaridades como essa, depois de falar que o chinês inventou o coronavírus, depois de falar que quando o dólar era barato, empregada doméstica ia à Disney, como se não devesse ter o direito de ir, porque a profissão, né, deveria... Você vai no consulado, pedir o visto, fala, qual é a sua profissão? Empregada doméstica. Não pode ir à Disney. Por quê? Porque o Paulo Guedes não quer. Porque se for, ele vai criticar. O filho de porteiro consegue entrar na universidade, segundo o Paulo Guedes, também é um problema. Depois ele pede desculpa pela estupidez. Agora ele disse que o maior erro político que já aconteceu no Brasil foi a autorização da reeleição, sugerindo que a reeleição é um desvio no processo democrático. E que ele surgiu no Brasil e isso produziu um desvio. Bom, quando você pega os países presidencialistas, a esmagadora maioria dos países presidencialistas tem reeleição. Tem reeleição. Bom, não tem reeleição no México e no Paraguai, por exemplo. Não pode. Mas pode nos Estados Unidos e na França. Qual país é mais avançado economicamente? Paraguai e o México? Ou a França e os Estados Unidos, né? Quirguistão também não pode. Ele gosta do Quirguistão? Uma coisa é você sair mexendo no sistema político e falar, vou criar a reeleição para mim. Foi o que fez o Fernando Henrique Cardoso. Evo Morales, na Bolívia. Ou Chaves, né? Na Venezuela, sai mexendo. E reeleição que não para nunca. Outra coisa é você ter o Instituto da Reeleição, que se você quiser apresentar como
pelos seus defeitos, tem abuso da máquina, você está agredindo a ideia de alternância do poder, você pode discutir, não tem problema nenhum. Agora, você vai punir a sociedade e tirar dela o direito de manter um bom presidente? Sim, porque a reeleição é o direito de alguém se recandidatar, mas é o direito também da sociedade de votar de novo num cara bom. E não está escrito que se tem reeleição, você tem que votar de novo num cara ruim. Desculpa. Então a gente tem que tirar o direito das pessoas de votar de novo na mesma pessoa. Não pode. Por quê? Porque o Paulo Guedes não quer. Os políticos não querem a pesquisa sendo divulgada, porque é uma informação que atrapalha. Agora o Paulo Guedes não quer a reeleição, que ele acha ruim. Como se o Lula não tivesse feito o diabo para eleger a Dilma, depois de ter sido reeleito. Como se o Fernando Henrique não tivesse trabalhado pela candidatura de José Serra, que perdeu. Quer dizer, o presidente ou o governador sem reeleição não vai trabalhar pelo seu vice, não vai trabalhar pelo seu apaniguado, pelo seu afilhado político, não vai. Não. Aí eles vão ser todos éticos. Mas se tiver reeleição, aí eles ficam antiéticos. Ou seja, um picareta sem reeleição vira um sujeito íntegro. E um cara honesto com reeleição vira um picareta. É uma visão infantil, tosca, e que não tem nada a ver com a área econômica. Já que ele não trabalha, já que ele não produz, que tal dar palpites sobre aquilo sobre o que ele não pensou? Um minuto. Tem gente que fica debatendo monarquia, né? A gente deveria ser monarquista. Olha o Reino Unido. Tá bom, olha Lesoto. Lesoto é monarquista, aliás, era uma colônia britânica. Tamanho do estado do Alagoas, um dos países mais pobres do mundo. E é monarquista. Tem um rei. O Reino Unido também é monarquista. E aí? Não tem uma ligação direta entre uma coisa e outra. Você pode ter um bom fabricante de carro, você pode ter um fabricante de carro ruim. Você pode ter um frigorífico que tem uma carne boa, você pode ter um frigorífico que tem uma carne ruim. O problema não é a carne ou o carro, o problema é quem faz. Você pode ter uma boa legislação tributária, você pode ter uma legislação tributária ruim. Você pode ter um bom ministro da economia, você pode ter um ministro da economia ruim. Temos Paulo Guedes. Nós temos que acabar com o Ministério da Economia, porque o ministro é o Paulo Guedes. Já que o Paulo Guedes é esse ministro que nós temos, então vamos acabar. Não vai mais ter ministro da Economia, não vai mais ter Receita Federal, não vai mais ter ninguém falando de privatização, não vamos mais cuidar das questões econômicas, o Tesouro Nacional, fecha o Banco Central. Por quê? Porque o ministro é o Paulo Guedes. É uma coisa tão sem sentido, tão bizarra, tão patética, tão infantil, que é de se perguntar o seguinte... será que o presidente Bolsonaro já não está na hora, já não venceu a validade desse ministro? O sujeito é amalucado. Não é possível. Não parecia isso. Parecia que quando ele surgiu, ele era a voz razoável ao lado de um presidente que inspirava cuidados. Mas o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, agora inspirando cuidados. Além de dar declarações como essa, questionando o erro político, o maior erro político, quer dizer, não foi o golpe militar um erro político. Fizemos um golpe militar em 1930, tivemos um golpe militar em 64, isso não foi um erro político. O Jânio Quadros fingir que renuncia para ver se volta, não foi um erro político, isso não foi um erro político. O erro político é a reeleição. Pelo amor de Deus. Erro político talvez seja, vamos fazer a reeleição para mim, né? Como fez o Fernando Henrique. Isso é um erro político. Mas fazer para daqui 4 anos não tem problema nenhum. Algumas mudanças que estão sendo propostas no Código Eleitoral que está em discussão na Câmara dos Deputados hoje é para 2026, justo, não para a eleição que vem. Mas é um ministro que não consegue ficar quieto, trabalhando. Ele precisa ficar falando, porque senão vai ficar claro que ele só não trabalha. Então aqui nós discutindo as ideias, se é que isso pode ser chamado de ideia, do ministro Paulo Guedes, que declarou recentemente também que essa guerra política perturba o tempo inteiro o andamento da economia. Quem é que está fazendo guerra política? O chefe dele. Aí você xinga o poder que você precisa e depende no dia seguinte. Quem é que xinga o poder do qual vai precisar no dia seguinte? Quem?
o presidente Jair Bolsonaro, até a semana passada, quando ele assinou a carta escrita pelo Michel Temer, assumindo um compromisso que o Michel Temer propôs a ele de pacificação do país. Né? Vamos ver quanto tempo dura isso, mas o fato é, ele está falando, mandando um recadinho pro chefe. É um negócio que a gente tem que parar e pensar. Nós tivemos um ministro chamado, como é que chama? O Pedro Malan, que foi ministro do Fernando Henrique. Ele nunca dava uma declaração. Nunca dava uma declaração. Ele fica quieto, quieto. A gente tem ministros do Supremo que não falam. No Superior Tribunal de Justiça também nós temos ministros que não falam. Por que eles não seguem esse exemplo? Por que o ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, não segue esse exemplo? Fica quieto, não dá uma declaração, não fala nada, só trabalha. É muita tensão, é muita bobagem, e dando palpite sobre aquilo que ele não entende. Ele não entende nada de democracia, ele não entende nada de convivência democrática. Ele atrapalhou as negociações com o Congresso Nacional, ele não conseguiu conduzir a reforma da Previdência. Foi o Rogério Marinho que negociou a reforma da Previdência junto com o Congresso Nacional, junto com a Câmara dos Deputados, junto com o Rodrigo Maia. Se não fosse o Rogério Marinho, que trabalhava na equipe do Paulo Guedes, e o Rodrigo Maia, não sairia a reforma da Previdência. Ele só tensiona. Está aí a reforma tributária que não sai, está aí a reforma administrativa que não sai, está aí a privatização que não anda. É um ministro improdutivo, mas de fala fácil, fala muito bem, fala bem em português, fala bem em inglês. Mas se você espremer o que tem ali, é aquela laranja seca que não dá suco. Só dá perturbação e falas inconsistentes, ou agressivas, ou inconvenientes. Então, nós temos um ministro que já deu a validade. Se o presidente Jair Bolsonaro quiser um pouco de oxigênio para tentar achar um espaço de negociação com o Congresso Nacional e fazer andar as reformas e, de repente, reverter os números ruins da economia, com projeções ainda piores para o ano que vem, talvez seja o caso de começar a pensar. Olha, por que não tirar o Paulo Guedes, né? Por que não passar essa pasta para uma pessoa zerada? Um nome bom, não um maluco. Vai botar um Onyx Lorenzoni ali, pelo amor de Deus, deixa o Paulo Guedes. Aí viva Paulo Guedes. Porque o Onyx Lorenzoni é pior do que qualquer alternativa. Mas pegar alguém que não seja um heterodoxo, né? Que não seja um aventureiro, que não seja um pistoleiro da economia, e botar no lugar do Paulo Guedes. Quem sabe? Aí o Paulo Guedes pode escrever, pode falar, pode dar palpite, porque daí ele vai estar fora. Mas enquanto ele está lá, não fica falando demais, porque fala muita bobagem. Então, ele é, na minha opinião, mais pretensioso, ou quem sabe, não tanto, do que aquele lojista que diz que vende tudo para o seu lar. Paulo Guedes, o lojista que vende tudo para o seu lar.